Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias desta terça-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O dia hoje sem muitas movimentações, né? A principal informação do dia foi o negócio entre Vasco e River Plate pelo zagueiro Robert Rojas ter melado, né? Deu tudo errado. A coisa não foi sacramentada, inclusive tem mais alguns detalhes, né, sobre essa situação aqui do Robert Rojas que eu vou trazer nesse vídeo. Vou falar também de um jogador argentino que voltou à pauta, né, o atacante Pablo Veguete, voltou à pauta no Vasco da Gama. Será que vai dar tempo de contratar? A janela fecha amanhã, 11h59 da noite. Eu, sinceramente, não acredito, né, que vai dar tempo. Vamos falar também sobre Vasco e Grêmio, que está confirmado para São Januário. A gente não sabe ainda se com público ou sem público, né? Público em questão apenas mulheres e crianças. Enfim, meus amigos, o Vasco é uma grande de uma dúvida. Essa aqui é a verdade. E a gente vai falar do que tiver para falar aqui nesse vídeo. Tá complicado, tá? O desânimo, cada dia que passa o desânimo tá batendo. Depois da vinheta a gente começa. Antes, por educação, peço o seu like, que é importante, e peço também para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando aqui da partida do próximo domingo, Vasco e Grêmio, que será realizado 4 horas da tarde e o jogo está confirmado para o estádio de São Januário. Tinha uma dúvida em relação ao local, porque São Januário nesse momento está interditado para receber partidas com público, né? E como o Vasco conquistou o direito de, nesse jogo, ter mulheres e crianças, né, nessa partida, então o que a gente pensava é, bom, se o Vasco não conseguir liberar São Januário, o Vasco deve marcar essa partida para outro lugar, talvez o Luso Brasileiro, para poder contar de certa forma ali com o apoio da sua torcida. Mas o Vasco informou que jogará em São Januário contra o Grêmio. O clube comunicou que entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e está aguardando a decisão do Poder Judiciário para contar com o apoio de mulheres, crianças e pessoas com deficiência nesse jogo. Independente do resultado desse pedido do Vasco, o jogo será em São Januário, ou com público parcial ou com portões fechados. Então, isso me causa uma estranheza, porque o Vasco, de certa forma, pode estar abrindo mão do direito de contar com o seu público parcial, né? Com o apoio de parte da torcida, a parte feminina, com crianças, com pessoas com deficiência. Enfim, caso o Vasco não consiga derrubar, eliminar no TJRJ, o Vasco vai jogar mais uma vez com portões fechados no estádio de São Januário, onde o Vasco não marcou um gol na competição. Eu acho que esse é mais um ponto de amadorismo, né, dessa gestão do Vasco da Gama. Inacreditável como eles são ruins. Se você tem o direito de jogar parcialmente com o público, com o apoio de parte da sua torcida, você tem que exercer isso, meu querido. A coisa tá feia, qualquer apoio é bem-vindo. Tem que ter o torcedor ali jogando do lado. Então, se não conseguir São Januário, que levasse para outro lugar, mas jogasse ali com mulheres, crianças e PCDs. Mas o Vasco vai tentar liberar São Januário. Se não conseguir, vai jogar em São Januário mais uma vez com portões fechados e aquele clima melancólico de time rebaixado que o Vasco já apresenta aí antes do fim do primeiro turno. Inacreditável, né? É ruim demais o trabalho feito hoje no Vasco da Gama. Bom, já que a gente está falando aqui de coisa ruim, vamos lá. Robert Rojas, né, que não será contratado pelo Vasco. A coisa estava praticamente toda acertada, mas em cima da hora deu tudo errado e o jogador não veio mais. Foi inclusive o tema principal do vídeo anterior, essa negociação do Robert Rojas ter melado. E a gente tem duas versões para essa história do Robert Rojas. A versão da imprensa argentina, que provavelmente foi o River que passou nessa versão lá para a imprensa da Argentina, o que aconteceu foi que o Vasco quis mudar a forma de pagamento em cima da hora e o River não aceitou as novas condições e por isso o negócio foi desfeito. Já a versão dada aqui no Brasil pela imprensa brasileira, talvez a versão que o Vasco deu, foi que o River tentou renovar por mais um ano com o jogador, com Robert Rojas, para poder emprestar ele ao Vasco por uma temporada, e o jogador não aceitou os termos ali do River. O empresário do Robert Rojas disse que, olha, as partes não chegaram a um acordo e a negociação melou. Então, você escolhe qual versão você quer acreditar. Se você quer acreditar
que o River tentou renovar com o jogador e o jogador não aceitou, por isso o negócio não aconteceu, ou que o Vasco, em cima da hora, mudou ali a forma de pagamento, combinou uma coisa, na hora de sacramentar chegou com outra história. Eu, sinceramente, acredito mais que o Vasco deve ter mudado, prometeu uma coisa, chegou na hora que quis mudar, e aí depois o negócio foi desfeito. Não dá para confiar em nada, né, que vem do departamento de futebol do Vasco, então, sinceramente, eu acredito que o que aconteceu foi nessa linha. O que a gente tem de certeza é que Robert Rojas não vem mais. E seria um reforço muito importante. A zaga do Vasco é muito frágil, o lado direito do Vasco com Pumita, enfim, é frágil demais e seria uma contratação importante. Mas, melou, não vem. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, recadinho da Honeycaps. Você sabia que 45% dos homens no Brasil têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar as suas parceiras? A boa notícia é que existe um produto natural e aprovado pela Anvisa que pode resolver esse problema sem prejudicar a sua saúde. O Honeycaps é um poderoso estimulante masculino aprovado pela Anvisa, com uma fórmula inovadora para fazer bonito na hora H. O Honeycaps não oferece riscos e não possui efeitos colaterais. E para melhorar, eles fizeram uma parceria exclusiva com o nosso canal, liberando algumas amostras grátis para você poder experimentar sem custos. Então basta você vir aqui no comentário fixado, tem o primeiro link ali e vai receber de graça na sua casa. Isso mesmo, é amostra grátis, é de graça, mas corre que são poucas unidades, hein? O link tá aqui no comentário fixado desse vídeo. Bom, vamos lá. E um nome que voltou à pauta hoje no Vasco foi o de Pablo Veguete, jogador do Belgrano, da Argentina. A informação aqui do Vascaíno.net, que apurou, né, o jornalista Fábio Torres, foi o primeiro a publicar sobre essa possibilidade do Vasco contratar o Pablo Veguete. Ainda lá atrás, né, o Vasco tentou ali negociar essa situação, mas as negociações não avançaram, porque o departamento de futebol do Vasco tinha outras prioridades ali no mercado da bola. O tempo foi se passando e o Vasco não conseguiu fechar com outros nomes, né? E por isso o Pablo Veguete, nessa reta final de janela de transferências, voltou a ser pauta no Vasco da Gama. O Gigante da Colina retomou as conversas com o centroavante e a situação no momento é a seguinte. O portal Vascaíno.net apurou com uma pessoa que participa das negociações do atleta que confirmou as conversas com o Vasco. A fonte revelou o valor para que o negócio aconteça. Abre aspas. Só é possível a transferência se o Vasco pagar $1 milhão. Fecha aspas. Então, a equipe do Belgrano está querendo ali cerca de R$4.700.000 para liberar o jogador. O Pablo Veguete foi artilheiro do futebol argentino na última temporada, ao lado do Michael Santos, com 13 gols no campeonato argentino. É o Vasco que também tentou o Michael Santos e não conseguiu. Ele tem 34 anos de idade e vive um ótimo momento lá no futebol argentino. Então, o Pablo Veguete voltou aí à pauta do Vasco. Se vai dar negócio, não sei. Eu, sinceramente, acho que não vai dar negócio, porque negociar com os argentinos sempre é demorado e a janela já fecha amanhã. Eu, sinceramente, acho que isso não vai acontecer. Enquanto isso, aqui no Brasil, um rival do Vasco na disputa contra o rebaixamento, o América Mineiro, chegou a um acordo com o Renato Kaiser. Renato Kaiser vai por empréstimo ao América Mineiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro que está ali embaixo, né, junto com o Vasco. E se reforça com um jogador ex-Vasco, né? O Renato Kaiser é revelado aqui pelo Vasco, depois fez muito sucesso, principalmente no Atlético do Paraná. Será que o Kaiser não tinha vaga no Vasco? Na minha opinião, tinha vaga, mas o Vasco prefere ficar sondando o Sebastião não sei das contas, do Paraguai, o fulano não sei das contas, do Chile, o Pablo não sei o que, da Argentina. O Vasco prefere ficar inventando, né, jogador lá de fora, do que olhar aqui para o futebol brasileiro. Na situação que a gente está, meu amigo, vai atrás de Kaiser, vai atrás de Rossi, vai atrás de Jean Carlos no Ceará, vai aqui no futebol brasileiro e tenta reforçar esse time. Mas ficam um mês inteiro, fulano de não sei das contas da Argentina, do Chile, aí o cara chega aqui também e não joga M nenhuma. Enfim, complicado. Mas vamos lá, né? Vamos lá. O Vasco tem até amanhã para tentar contratar alguém e tem até o fim de agosto para tentar jogadores aí livres de contrato, como é o caso do Diego Costa, por exemplo. Meu amigo, tá difícil. É só notícia ruim no Vasco. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!